Nesta noite eu quero compartilhar uma mensagem com a igreja, se for da vontade do Senhor que Ele nos abrir a porta. Um texto que já preguei algumas vezes nesse texto e quero repetir nesta noite. E eu quero compartilhar uma mensagem que traz o título: Onde está o nosso coração? Diga comigo: onde está o nosso coração? Irmãos queridos, quero falar em uma personagem bíblica. É um sermão biográfico que servirá de paradigma para nós refletirmos nesta noite onde está o nosso coração. Quero falar na vida de uma pessoa que recebeu um nome que não traduz projeção para a vida. Se tem uma coisa que não escolhemos ao nascermos é o nosso nome. E aqueles que escolhem o nome para nós, se não fizer uma boa escolha, poderá gerar um estigma para nós. O nome pode trazer sofrimento para uma pessoa. E o nome dessa pessoa significa filho da vergonha. Que significado de nome? Filho da vergonha. Imagina você receber o nome que toda vez que alguém soar significa filho da vergonha. Por que alguém lhe batizaria com o nome deste? E a Bíblia nos mostra que este personagem tem dois nomes. E ele é registrado em outro momento com o nome de Meribaal, dedicado a Baal. Nenhum dos nomes traduz projeção para ele. Nenhum dos nomes é desejável. Essa é a primeira característica deste personagem. A segunda característica é que esta pessoa foi arrancada da sua fortaleza, da sua base, do seu sustentáculo, daquilo que é a de mais extraordinário do ponto de vista social, a sua família. Ele foi arrancado do seio familiar. Ele foi arrancado de seus pais em tenra idade. E conviver com esta ausência, conviver com este dilema, enfrentar a vida e não carregar traumas, só mesmo o milagre de Deus. Como se não bastasse, esta pessoa que quero falar nesta noite, recebeu um estigma, uma marca, que todos que olhassem para ele perceberia no primeiro olhar. Ele não tinha como escapar deste estigma, desta marca, não tinha como fugir dela. E ele tinha que conviver com esta marca. Teve que conviver com esta marca. Um nome indesejável, a remoção da família, um estigma e, por último, o ostracismo. Ele foi banido da sua terra, da sua herança, de todo convívio de parentesco, para viver em um ambiente indesejável, infrutífero. Então eu quero ler nesta noite, no segundo livro de Samuel, capítulo 19, onde está o nosso coração. Capítulo 19. Quero falar na vida de Mefibosete.
No capítulo 19, nós temos aqui na narrativa o regresso do rei Davi para Jerusalém, após uma longa fuga diante da perseguição de seu filho, que usurpou o seu trono e tentou matar o pai em uma conspiração. E agora que as coisas se acalmam, seu filho já foi sepultado, Davi retorna para Jerusalém. E esse é o contexto desse capítulo 19. E eu quero ler versículos 24 em diante. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. E não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente, acusou a teu servo diante do rei meu senhor. Porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Até aqui. Irmãos queridos, Davi foi escolhido por Deus para assumir o reino de Israel, sucedendo o seu sogro Saul. Quando Davi surgiu no cenário público, que triunfou sobre o gigante, o filho de Saul, o herdeiro do trono, Jonatas, passou a admirar aquele jovem guerreiro que demonstrou tamanha bravura no campo de batalha, derrubando o gigante pela força do Senhor. E ali nasceu uma amizade entre Jonatas, o filho de Saul, e Davi. E Jonatas admirava a destreza e as habilidades de Davi como militar, como herói de guerra. E ele se destacou no exército de Saul, e Jonatas o presenteou com a sua capa, sua espada, seu cinto. E aquela amizade foi estreitando de tal maneira que Saul começou a sentir ciúmes da amizade do filho com o soldado Davi. Certa feita, Saul indignou-se e lançou a lança sobre Davi, deu errado, e num outro momento, essa mesma lança ele lançou sobre o seu filho, e disse: você não percebe que ele quer tomar o seu lugar? Você está agindo feito filho de uma vadia. Ele diz assim para o seu filho. E Jonatas não leva em conta, porque ele já entendeu que o Senhor entregará o reino a Davi. Os textos nos mostram que essa consciência faz parte de todos aqueles que Davi lideram e também de Jonatas. De tal forma que Jonatas propõe para Davi, no futuro, uma monarquia bipartida. Ele diz: eu serei o segundo no teu reino. Ele, sendo o primeiro como filho de Saul, propõe a Davi ser o segundo. Porém, quando as coisas se tornaram amargas para Davi, ele teve que deixar todo o seu governo, toda a sua liderança, pois ele se tornou um objeto de ódio de Saul. E antes de partir, ele se encontrou com Jonatas, e Jonatas acreditava que Deus haveria
de entregar o reino a Davi. Pois tem coisas que são tão claras para tantos quando Deus quer fazer e agir na vida de ninguém, que ninguém pode esconder e deixar de ver que Deus está agindo. E as coisas que aconteciam na vida de Davi confirmavam que ele era o grande líder de Israel. E ali Jonatas faz uma aliança com Davi, um juramento, um pacto. No dia que você assumir o trono, prometa que você honrará a minha família, os meus filhos. Não me tenha por inimigo. E Davi disse: farei contigo esta aliança. E esta aliança, nessa amizade, uma aliança fundamentada no amor, garantia o futuro dos filhos. Irmãos, o tempo passou, os filisteus atacaram Israel, e Saul foi morto no campo de batalha, seu filho Jonatas e os demais. Jonatas tinha um filho com 5 anos de idade. Uma criança de 5 anos, vivendo a infância e a alegria, de repente o pânico toma conta do país, os filisteus entram com toda a violência, e eles percebem que não há mais para onde ir, a não ser fugir. Uma serva da casa de Jonatas pega aquela criança, coloca no colo e dispara na velocidade. No que ela corre para salvar aquele menino, ela tropeça. E o acidente é fatídico, é violento, é traumático, porque vai aleijar aquele menino para sempre. E aquele que nasceu andando, deixará de andar. Isso traz um peso para aquela criança. O seu pai acaba de ser morto no campo de batalha. O seu corpo está marcado. Para onde ir? Foge, atravessa o Jordão para a região de Lodebar, uma região deserta. E ali ele foi escondido porque era da família real. Passou a viver no ostracismo, marcado, sem poder andar e com um nome nada projetável. E Deus, que é soberano em graça, em misericórdia, em amor, que controla todas as coisas, entregou o trono a Davi, entregou o reino a Davi, e Davi começou a ajustar a casa, e Davi foi ajustando a casa. A Bíblia diz que ele equipou o exército, e ele venceu a fronteira do Nordeste, conquistou as fronteiras do Eufrates, depois conquistou a fronteira do Leste, Edom e Moabe, conquistou a fronteira do Oeste, na planície litorânea do Mediterrâneo, colocou uma fronteira para os filisteus, as 5 cidades, conquistou a região sul, e agora que tudo estava equilibrado, no capítulo 8 do segundo livro de Samuel, Davi então faz a seguinte pergunta, já que ele organizou o reino. Capítulo 9, e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? O tempo passou, as marcas ficaram, mas a aliança de amor estava de pé e tinha um benefício para aquele moço, para aquele homem que estava no ostracismo, marcado, vivendo profundas dores. Porque Deus é soberano
e controla todas as coisas. Naquele momento, diz o texto sagrado, capítulo 9, versículo 2, e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ziba foi logo dando o diagnóstico. Davi, quando conquistou a cidade de Jerusalém, ele recebeu uma piada dos jebuseus, que disse que se ele entrasse ali, até os deficientes iriam expulsá-los de lá. Davi conquistou a cidade e disse: aqui nessa cidade não entra mais deficiente. E agora Ziba está trazendo à memória que esse homem é aleijado dos pés. Porém, há uma aliança de amor antes dessa fala de Davi, que não entra aleijados em Jerusalém. A aliança de amor é muito mais forte. O pacto de Davi com Jonatas é maior do que a afirmação que ele faz que ninguém que tenha alguma deficiência possa entrar em Jerusalém. Você sabia que é pela aliança que nós vamos entrar? É pela aliança que vamos comer na mesa do rei? É pela aliança do Senhor que nós vamos chegar lá? E de repente, quando ele anuncia a situação, Davi não perde tempo. Onde está? Manda buscar esse homem. Para quem está vivendo em Lodebar, aleijado, esquecido, sem pai, sem mãe, de repente chega uma carruagem real, o rei mandou lhe chamar. Ele foi desconfiado. O sentimento de indignidade. E quando chegou na sala do rei, versículo 6 do capítulo 9, e Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse a Davi: Mefibosete. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Irmãos, de repente, de um modo súbito, uma guinada, uma mudança radical acontece. O homem é arrancado do deserto, levado à presença do rei, e agora uma garantia que todas as terras de seu pai, de seu avô, volta para ele. É um impacto. Ele olhou, versículo 8, então inclinou-se e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Quem aqui merece ser chamado filho de Deus? Quem merece a graça de Deus? Quem merece o favor de Deus?
quem merece a comunhão com o Espírito Santo, quem merece o nome escrito no livro da vida, quem merece pecados perdoados, quem merece graça divina, livramento, favor, misericórdia, liberdade da alma para adorar a Deus. E aquele homem introduzido à sala do trono, e a Bíblia diz que ele passa a viver. E Davi pega Ziba, seus 15 filhos, para servir a Davi, a Mefibosete. Irmãos, Mefibosete agora está vivendo um sonho, comendo todos os dias na mesa do rei, no palácio, em Jerusalém. Porém, algo vai acontecer, porque a vida, ela não é linear, a vida não é uma reta, a vida ela é cheia de curvas, bifurcações, a estrada é cheia de surpresas, nunca sabemos quando existe um buraco no meio da estrada. A vida nos oferece surpresas constantes. E um filho de Davi resolve conspirar contra o pai, em busca do poder, e Absalão trama e muda toda a estrutura, o ambiente. E nisso, Mefibosete não pode mais para Jerusalém, para a mesa do rei, porque o rei tem que deixar Jerusalém, o rei tem que deixar a cidade, o rei vai pular fora, o seu filho está ali perseguindo, e Ziba vai ao encontro de Davi. Ziba era servo de Saul, se tornou servo de Mefibosete, ele e seus 15 filhos, ficou com ciúmes, ficou com inveja do que Deus estava fazendo na vida de Mefibosete. E Davi pergunta para Ziba no capítulo 16, e passando Davi um pouco mais adiante no cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho de teu senhor? A pergunta aqui é por Mefibosete. Disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Uma calúnia. Ele disse que ia ficar em Jerusalém porque Deus vai restituir o reino para ele, a casa do pai, o governo volta para ele. Davi disse: um traidor, tudo que for de Mefibosete agora é seu. Versículo 4. Então disse o rei a Ziba: eis que é teu tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, e que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. O conspirador, o mentiroso, não sabe que a hora da verdade vai chegar, porque Deus trabalha pelo bem daquele que nele espera. E agora Mefibosete volta a estaca zero outra vez. Aquele que foi elevado desce para a estaca zero, perde tudo. E Deus movimenta tudo. O filho de Davi morre no campo de batalha, é morto. E Davi vai voltar então para Jerusalém, assumir o trono. Capítulo 19.
e todos vão se encontrar com o rei no Rio Jordão. Ele está vindo do leste para subir a montanha para Jerusalém, e Mefibosete foi para lá, mas levou consigo as marcas de um servo. Enquanto Davi fugia de seu filho, sofria a conspiração e a traição, Mefibosete jejuava pela vida do rei. Ele estava lá em prontidão, não comeu, não bebeu, enquanto Deus não entregou a vitória do rei. E nesse momento Davi se encontra com ele e já vai perguntando, versículo 25 do capítulo 19. Sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrasse com o rei, disse-lhe o rei: por que não fostes comigo, Mefibosete? E ele justificou: teu servo é coxo, meu servo me enganou. Ziba, chegou a hora da verdade, coloca tudo em claro. Diz que ele o acusou falsamente no versículo 27, mas ele não disse assim: eu quero que o rei puna Ziba agora, eu quero os meus bens de volta. Não, o rei é como um anjo de Deus, o que o Senhor decidir, eu aceito. O que o rei decidir, eu aceito. Está aqui no versículo 27, o que for melhor, que tiver na vontade do rei, eu estou pronto. Agora leia comigo 28. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte. Quem sou eu para exigir alguma coisa do rei? Toda a casa do meu pai era de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, e contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Aonde está o nosso coração? Mefibosete recebeu honras, respeito, exaltação, riquezas, mas ele não colocou seu coração nisso. O coração dele não estava na posição que ele recebeu, o coração dele não estava na honra que recebeu, o coração dele não estava nas riquezas que recebeu, o coração dele não estava nos servos que recebera. Não. O que ele olhava é que ele não merecia nada daquilo, e o rei revelou graça para com ele, revelou amor para com ele. Quem sou eu, quem é a minha casa para exigir alguma coisa do rei? Nós só merecíamos a morte, mas o rei nos chamou para participar da sua mesa. Que coração! Olha, irmãos, e o texto continua, eu quero ler até o 30. E disse-lhe o rei: porque ainda mais falas tu nestes negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. Para finalizar, o 30, e disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo. Se o problema é bens, entrega tudo a Ziba. Eu não quero nada. A única coisa que eu quero aqui é que o rei esteja em casa, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Aonde está o nosso coração? O que é mais importante para nós? É que o rei esteja em casa, ou que nós estejamos com os bens bem posicionados, enriquecidos, exaltados, considerados, valorizados,
ou que o rei esteja conosco, o filho de Davi. Aonde está o nosso coração? O coração de Mefibosete, o que importava é que o rei estivesse em Jerusalém. Que possamos buscar um coração que deseje, acima de tudo e de todos, o rei reinando na sua casa, no seu coração, no nosso coração. Se o rei estiver em casa, tudo está bem. Se o rei estiver em casa, nada é mais importante do que o rei. Se o rei estiver em casa, nada é mais sublime que o rei, porque ele preenche todas as coisas, todos os espaços, todas as necessidades, porque ele é o rei da glória. Amém, irmãos? Aonde está o nosso coração? Se o seu coração não está no rei, coloca com muita pressa, porque ele quer reinar no meu e no teu coração. Que Deus os abençoe.